amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Estamos na aula, aula 67.1, trabalhando hoje somente as questões do Enem, o decolando para o futuro somente com literatura, certo? Estudamos as escolas literárias, não é mesmo? Lembraram das escolas literárias? Exatamente. Começando lá do humanismo, né? Aí Renascimento, as escolas que fazem parte da Idade Média, né? Trovadorismo, todas essas. Aí passando pelo Barroco, Arcadismo. Aí você vai pensando assim, cada um tem alguns elementos que marcam. Exatamente, e você vai fazendo associações. Como assim associações? O que aconteceu naquele período lá da Idade Média, entre o século XII e o século XIV? Aí você já vai pensando, o que marcou aquele período? Aí você vai lembrar também das questões das cantigas, né? Dos trovadores, das poesias, do lirismo, né? Poesia lírica. Por que é lírica? Por que tem essa questão do lirismo? Aí você vai lembrar que os poemas eram acompanhados com um instrumento musical, a lira. Não é assim? Então, amados, hoje somente questões do Enem. Então, vamos lá para a nossa árvore do conhecimento. Temos aqui, né, literatura, parte 2, né, decolando para o futuro, Enem e vestibular, certo? Questões. Antes, temos aqui uma imagem. Exato, para representar aquele período, né, da questão da religiosidade, que tinha aquela questão do paradoxo, da antítese, do exagero, que é a hipérbole. Aí está centrada no quê? No barroco. Exatamente aqui no barroco. Então, nesta imagem que a gente traz aqui para vocês, você vê assim, esse contraste, né? Uma parte escura, uma parte mais clara, tá certo? Aí você já está conseguindo visualizar essa oposição. E uma outra, né? Também essa questão do bem e do mal. Olha bem aí, não é mesmo? Então, barroco, qual era o foco, né, em Portugal, o barroco em Portugal? Foco no discurso religioso e na retórica de Padre Antônio Vieira, tá certo? Ele tanto se destacou lá em Portugal, porque ele era português, mas só que ele veio muito jovem para cá, para o Brasil também, e se destacou aqui. Não era brasileiro, era português. E no Brasil, além da religiosidade, crítica social e sátira. Quem que vai se destacar no Brasil? Gregório de Matos. Aqui, o Boca do Inferno, exatamente. E na questão da arquitetura, né? A artística, nós temos a exuberância artística de Aleijadinho, tá bom? Vão marcando aí. Agora, no Brasil, tá aqui, certo? Aqui é a igreja, bem aí com algumas esculturas. Vamos lá, só para conhecer. E nós temos aqui agora, saindo do barroco. O barroco era o exagero. O barroco, essa aí você pega lá na figura de linguagem hipérbole, que é exagerado, chegando ao arcadismo, que é a simplicidade. Exatamente. Você quer sair da cidade e morar no campo. Você quer paz, você quer ter tranquilidade. Certo? Nada de agitação. Então, aqui em Portugal, o arcadismo em Portugal. Foco no equilíbrio clássico, no bucolismo, inspirado na tradição greco-romana. Então, vamos fazendo as anotações. E no Brasil, o arcadismo foi diferente?
Além do bucolismo, a crítica política, engajamento social e valorização da paisagem local. Aí, centrada onde? Lá em Minas Gerais. Tanto que aqui, essa imagem é em Minas Gerais. Certo? Ok? Vamos lá então, amadinho, começando o nosso decolando. Cadê a imagem? Aqui, ó, nosso decolando aqui, ó. Tá bom? Vamos lá para a questão 1. O poeta português Padre Antônio Vieira destacou no período do Barroco pela sua produção de sermões que buscavam convencer os fiéis por meio da retórica. Em um contexto de forte religiosidade e contra-reforma. Sua obra era marcada pela tentativa de reconciliar fé e razão. Nós estamos aqui falando do barroco, né? Do movimento barroco, do estilo barroco. Então, nesse sentido, uma característica central do barroco em Portugal é... Então, aqui nós temos A, o predomínio da simplicidade e objetividade da linguagem. B, a valorização da natureza e do bucolismo. C, o conflito entre a vida terrena e a espiritualidade. D, a busca pela clareza e o equilíbrio clássico. E a ausência de elementos religiosos. Então, você quando fala de barroco, você já vai pensando assim, da questão que estava envolvida, os conflitos, né? Aquela indecisão, vamos dizer o desequilíbrio. Que indecisão? Ó, pecado, perdão. Olha só, o céu, o inferno. Olha a antítese aí. O exagero. Tudo isso, né? A questão da contra-reforma, o que está acontecendo? A Igreja Católica perdendo, né, os seus fiéis. E aí? A, B, C, D ou E, amadinhos? Temos aqui a letra C. É o conflito entre a vida terrena e a espiritualidade. Aí você, amado, faça uma pesquisa sobre essa questão. Vai lá no componente curricular de história, né? Pesquise sobre o que é contra-reforma. Reforma protestante. Vamos lá, vamos pesquisar. Vamos lá para a segunda questão. Nós temos o seguinte, né? O poeta Gregório de Matos, quando fala Gregório de Matos, você já vai lembrar que já está no Barroco no Brasil, hein? Conhecido como Boca do Inferno, produziu poemas que criticavam a sociedade baiana do século XVII, expondo a corrupção, a hipocrisia da elite colonial. Então, aqui ele já vem contextualizando, aí você vai lembrando, né, dessa questão do Boca do Inferno. Por que ele era Boca do Inferno? Porque ele sempre fazia, né, as suas críticas. Beleza? Então, essa postura crítica revela que o barroco no Brasil, ó, na letra A fala o seguinte: limitava-se apenas em temas religiosos. B, incorporava elementos da realidade social brasileira. C, foi alheio à cultura e ao cotidiano da colônia. D, reproduzia somente as tradições clássicas portuguesas e desconsiderava os conflitos políticos e econômicos locais. Então, estamos falando da questão, né, Gregório de Matos, né, o conhecido que se destacou, Boca do Inferno. Vamos lá. E ele já diz aqui algumas coisas. Produziu poemas que criticavam a sociedade baiana do século XVII, né, expondo a corrupção, a hipocrisia da elite colonial. Sempre, né, gente? Então, A, B, C, D ou E, nós temos aqui a letra B, que incorporava elementos da realidade social brasileira.
Porque quando ele fala essa questão da crítica, as coisas que estavam acontecendo na época que ele não aceitava. Então, aí por isso, a letra B. Vamos, próxima. Aqui nós temos a questão 3. O soneto barroco frequentemente apresenta dualidades, né? Como corpo e alma, ó, céu e terra, pecado e perdão. Então, aqui você já vê duas palavras opostas, exatamente, a questão da antítese presente. Então, por isso a questão da dualidade bem e mal, né? Tudo aqui. Então, ele já coloca aqui para vocês, né, observar. Sempre no soneto estarão presentes essa questão da dualidade. Mal, bem, corpo e alma, pecado, perdão, céu e terra. Então, nós temos aqui esse recurso expressa na letra A, ó, harmonia entre a natureza e cultura. B, o equilíbrio racional da estética clássica. C, o contraste entre forças propostas, marca do barroco. D, a ausência de tensão religiosa na época. E E, a valorização da simplicidade formal. Então, a questão do barroco, né? Essa dualidade presente. Quando fala corpo e alma, o que você entende? Céu e terra, pecado e perdão. Então, aqui você não vê uma oposição, um contraste, não é uma harmonia. Se eu falo corpo e alma, não está harmonizado. Nem da questão do equilíbrio, né? Então, nós temos aqui, né, o contraste entre forças opostas, exatamente que marca o barroco. Você lembra sempre aí, amadinho. Coloca aí, oposição. É o contraste mesmo, a letra C. Certinho? Próxima, nós temos a quarta questão, que diz o seguinte, ó, na arte barroca brasileira, as igrejas de Minas Gerais, como a igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, revelam riqueza de detalhes, ornamentação exuberante e forte religiosidade. Então, já está afirmando aí para vocês. Aqui é essa estética, né? Essa questão, ó, riqueza de detalhe, ornamentação, né? Exuberância, essa questão da religiosidade. As igrejas, eles tinham cada detalhe, gente. É riqueza, era um exagero mesmo. Essa estética relaciona-se ao contexto colonial por quê? Aqui na letra A diz o seguinte, representava a ostentação da riqueza advinda do ouro. B, negava a religiosidade em prol da razão científica. C, valorizava a simplicidade arquitetônica. Refletia apenas o estilo clássico renascentista. Ignorava a influência da Igreja Católica. Então, você retome, né? Vá à leitura, né? Faça a releitura. Tenta entender essa contextualização aqui no enunciado. Ó. Na arte barroca brasileira das igrejas de Minas Gerais, né? Ele fala de São Francisco de Assis em Ouro Preto. Revela riquezas e detalhes. Ó, riqueza de detalhes. Lembra da hipérbole? Né? O barroco é exagerado mesmo. Ó. Ornamentação exuberante e forte religiosidade. Então, qual que se encaixa? A, B, C, D ou E? Na letra A. Né? Representava a ostentação da riqueza advinda do ouro. Se você tiver a oportunidade de conhecer essas igrejas, né, de fazer a visita, você vai ver quanta riqueza, né, tem no momento, na sua arquitetura, beleza? Principalmente em pintura,
né, em detalhes que usava essa questão do ouro, né? O Brasil sempre rico, explorava bastante, certo? Então, vamos para a próxima. Aqui diz o seguinte, ó. Em 1756, foi fundada a Arcádia Lusitana, em Lisboa, com o objetivo de combater os exageros barrocos, né, e retomar o equilíbrio clássico. Olha só, o barroco, então, vai ficar na mente de vocês, é o exagerado, é o hiperbólico, não é mesmo? E o lema dos poetas Árcades era... Então, nós temos aqui, né, algumas expressões em latim, e vamos lá, na primeira, carpe diem, que é aproveitar a vida intensamente. Na letra B, in vino veritas, a verdade está no vinho. Na C, inutilia trunca, que é cortar o inútil. D, cogito ergo sum, penso logo existo. E tempus fugir, o tempo foge. Então, ó, o que você vai marcar? Qual era o lema, né, dos poetas Árcade? Qual era o lema? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, né, cortar o inútil. Exatamente, porque aqui, ó, combater, ó, se é para combater, ó, você vai evitar, você vai começar a cortar. Ó, essa questão de combater, vamos lá, nada. Então, cortar o que é inútil, tá certo? Letra C. Agora, a próxima questão, nós temos aqui o poeta Cláudio Manuel da Costa, em sua obra, descrevia a paisagem de Minas Gerais, marcada pela mineração. Esse traço indica que o arcadismo no Brasil. Então, você vai. O poeta Cláudio Manuel da Costa, né, descrevia a paisagem de Minas Gerais, marcada pela mineração. Então, aqui. Letra A, desprezava os elementos da realidade local. B, aproximava-se da natureza, mas adaptava ao contexto colonial. C, ignorava os conflitos sociais e econômicos. D, era exclusivamente voltada à religiosidade. E mantinha apenas temas urbanos e cortesãos. Então, você sabe, quando eu falo dessa questão do arcadismo, você vai perceber que nada dessa questão de quê? De exagero, né? O que mais? Ele queria a simplicidade, o equilíbrio, valorização do clássico. Então, qual a melhor resposta para cá? Nós temos a letra B, né? Aproximava-se da natureza, mas adaptava ao contexto colonial. Exatamente, ele quer simplicidade, amado. Vida no campo, natureza, pastor, ovelha, rebanho, essas coisas aí. Certinho? Vamos para a sétima questão. Barroco em Portugal. No poema barroco, observa-se o uso frequente do conceptismo e do cutismo. Enquanto o cutismo se preocupa com a forma, o jogo de palavra, o conceptismo, olha só. A, valoriza apenas a métrica do poema. B, privilegia o raciocínio lógico e o jogo de ideias. C, despreza o raciocínio em prol da musicalidade. D, rejeita o uso de metáforas. E elimina o conflito espiritual. Então, estamos falando da questão do barroco em Portugal, certo? Essa questão do uso frequente do conceptismo e do cutismo. E ele já diz aqui, né? O cutismo se preocupa com a forma e o jogo de palavras. E o conceptismo? A, B, C, D ou E. Aí você vai lembrar, né, que vai privilegiar o quê? O raciocínio lógico e o jogo das ideias. Certo?
Muito bem. Vamos para a próxima, então. Continuando ainda agora no Barroco, né? Agora saímos lá do Barroco de Portugal, agora Barroco no Brasil. O Gregório de Matos, produziu poemas religiosos, amorosos e satíricos, certo? Então, no caso dos satíricos, criticava os costumes da sociedade baiana, sempre alertando, né? Aí você vai lembrar daquelas lá que ele falava, né? Eram críticas diretas, outras indiretas. Por isso que ele ficou muito conhecido como Boca do Inferno. Então, esse aspecto de sua produção literária contribui a construção de uma identidade literária nacional, B, a negação da realidade brasileira, C, o predomínio exclusivo da religiosidade, D, a valorização da objetividade científica, ou E, a completa ruptura com a cultura portuguesa. A, B, C, D. Né? Complementa a ruptura com a cultura portuguesa. Então, você vai, né, a construção de uma identidade literária nacional, tá certo? Uma identidade brasileira, certinho? Vamos lá para a próxima aqui para vocês, nós temos do arcadismo. O arcadismo propunha uma vida simples, em harmonia com a natureza. Então, aí você vai, né? Quer tranquilidade, equilíbrio, simplicidade. O ideal bucólico inspirava-se em modelos clássicos como o Virgílio. Esse ideal é expresso na fórmula. Então, nós temos aqui algumas palavras, né? Fugere urbem, que é fugir da cidade. Carpe diem, aproveitar o dia. Momento mori, lembrar que vais morrer. Inde médio virtus, a virtude está no meio. Alia jacta est. Então, a sorte está lançada. Faz até uma brincadeira, né, gente? Então, vamos lá. Qual essa questão, né? O ideal bucólico inspirava-se nos modelos clássicos. Então, A, B, C, D ou E, né? Nós temos essa questão, né, de viver no campo, né? Sair da cidade, sair do momento da agitação para ir ao campo, vida com a simplicidade, não. Fugir urbano, fugir da cidade, já lembra essa questão do arcadismo, tá bom? A harmonia. Sempre quando você lê um texto, dentro lá, tá lá, aparecer alguns termos, como pastores, ovelha, rebanho, né? Campo, falar tudo relacionado à simplicidade, então é arcadismo, né? Harmonia com a natureza, vida simples. Na 10ª questão, nós temos o poeta Tomás Antônio Gonzaga, autor de Marília de Dirceu, utilizava a natureza como cenário para exaltar o amor idealizado. Esse procedimento revela, na letra A, a influência do bucolismo clássico adaptado ao Brasil. B, a ausência de lirismo na poesia árcade. C, a predominância da crítica religiosa. D, o distanciamento da realidade colonial. Ou E, a recusa de elementos naturais na poesia. Quando você fala de Tomás Antônio Gonzaga, aí você vai lembrar também, né? Arcadismo, sempre. Então, A, B, C, D ou E. Olha só a influência do bucolismo clássico adaptado ao Brasil. Certo? Vamos que vamos, então. Então, nós temos aqui a 11ª, né? Enquanto o barroco é marcado pela tensão entre espiritualidade, mundanidade, né? Mundo espiritual, né? Aí o arcadismo valoriza, o
conflito religioso. B, a harmonia com a natureza e a simplicidade. C, a ornamentação excessiva. D, a subjetividade romântica. E o predomínio da contradição. Então, olha só, diz aqui, ó, barroco, marcado pela tensão, espiritualidade e mundanidade. Então, você já vê aí essa questão de uma oposição, de uma contradição. E o arcadismo vai valorizar o quê, gente? O que marca o arcadismo? A, B, C, D ou E. Tá bom? Aqui não é essa questão do conflito religioso que vai lembrar lá da Contra-Reforma barroca, né? Lá da Reforma protestante, certo? Então, esse conflito religioso marca a questão do barroco. A ornamentação excessiva também marca, né, esse estilo literário também barroco, exagero. Tanto que a gente já falou aqui essa questão da antítese, do paradoxo, da hipérbole. O hipérbole é exagerado. A subjetividade romântica também não é, nem do predomínio da contradição. Então, a letra B, que é a harmonia com a natureza e a simplicidade, tá? A simplicidade que valoriza o arcadismo. Simplicidade. Coloca aí, natureza e simplicidade. Na 12ª, nós temos aqui a obra Cartas Chilenas, atribuída a Tomás Antônio Gonzaga, satirizava o governo colonial em Minas Gerais. Então, esse aspecto evidencia que na letra A nós temos o arcadismo no Brasil esteve desvinculado da política. Na B, a literatura podia assumir caráter crítico e contestador. Na C, o movimento era apenas religioso e lírico. D, os poetas brasileiros não dialogavam com a realidade social. E o arcadismo valorizava unicamente a mitologia clássica. Então, esse aspecto evidencia o quê? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra B, né? A literatura podia assumir caráter crítico e contestador, tá certo? Sempre fazendo esta questão. Então, vocês observaram que nós trabalhamos aqui somente, né, dois estilos literários, né, o barroco e o arcadismo. Aí vocês com certeza já perceberam, né? Quais são as características do barroco? Que, poxa, a escola literária é marcada por quem? Quais são as características? Quais são as características marcantes do arcadismo? Se você fosse fazer agora, neste momento, uma tabela, ó, isso aqui acontece no barroco, isso daqui acontece no arcadismo. Aí você já coloca aí, vamos pegar as principais características, Amadinho. Ó, barroco, exagerado. Aí já lá no arcadismo, a questão do equilíbrio, simplicidade, natureza. Barroco, aquele conflito, homem em conflito. Exatamente, o homem está em conflito. Por quê? Essa questão, pecado, perdão, olha só, espiritualidade, viver no mundo. E aí, mudando, né? Vamos colocar assim para vocês. Certo? Perceberam essas principais características? Simplicidade, lembra? Arcadismo. Fuga da cidade. Viver no campo. Uma casinha, com a sua amada, com o seu rebanho. Quer virar pastor. Beleza? Então, eis aí, né, algumas questões e a gente vai trabalhando, né? E daqui a pouquinho, Amadinho, a gente retorna aqui para a nossa revisão, focando no barroco e no arcadismo, certinho? Até lá!